Olá, vamos continuar a leitura de A Imitação de Cristo? Nós já estamos no livro 4, que vai com o nome de Sobre o Sacramento, e nós paramos no número 6, uma pergunta sobre o exercício espiritual antes da comunhão. Então agora a gente já está aqui nos relacionamentos eucarísticos. O que será que Thomas de Kempis nos tem a ensinar, então, em A Imitação de Cristo? Bom, antes de dar sequência à leitura, eu te convido a uma Ave Maria. Eu vou rezá-la em latim, estou no processo de aprendizado, mas fique à vontade de rezar da forma como Nossa Senhora tocar seu coração. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar... com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação, ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Número 6, uma pergunta sobre o exercício espiritual antes da comunhão. A voz do discípulo. Quando medito sobre tua dignidade, ó Senhor, e penso na minha maldade, tremo sobremaneira e me vejo atônito. Porque se não te buscar, fujo da vida. E se me intrometo de modo indigno, incorro em teu desprazer. Ora, que devo fazer, ó meu Deus, meu auxílio e conselheiro nos momentos de dificuldade? Ensina-me o caminho correto. Revela-me um breve exercício adequado a esta santa comunhão. Porque é bom para mim saber como devo, com reverência e devoção, preparar meu coração para ti, a fim de receber com proveito teu sacramento, para o celebrar, sacrifício tão grandioso e divino. Número 7, a importância de examinar a consciência e os propósitos santos da correção. A voz de Jesus. Mais que tudo, o ministro de Deus deve se apresentar à celebração e à administração do sacramento com grande humildade de coração e com súplicas reverentes, cheio de fé e com devido respeito à honra divina. Examine com atenção sua consciência e esforce-se ao máximo para purificá-la e limpá-la com verdadeira contrição e confissão humilde. De modo que não haja nada em você que seja oneroso ou que faça brotar o remorso de consciência, impedindo seu livre acesso ao trono da graça. A lembrança de seus pecados deve ser motivo de aflição, e suas transgressões diárias devem ser motivo de lamentos e aflições. Se você tiver tempo, confesse a Deus secretamente em seu coração todos os males terríveis de suas paixões desordenadas. Lamente-se e aflija-se por ser ainda tão carnal e mundano, tão pouco mortificado em suas paixões, tão impelido à concupiscência, tão desatento a seus sentidos externos, tão comumente envolvidos em inúmeras fantasias vãs, tão inclinado às coisas externas, tão negligente em relação ao seu interior, tão pronto ao riso
e a falta de modéstia, tão indisposto às lágrimas e à contrição, tão disposto ao sossego e aos prazeres da carne, tão avesso ao zelo e à vida rigorosa, tão curioso para saber das novidades e ver paisagens magníficas, tão relapso na hora de acolher o que é humilde e simples, tão cobiçoso de riquezas, tão recatado ao dar, tão predisposto ao reter, tão imoderado na hora de falar, tão pouco afeito ao silêncio, tão inconveniente nos modos, tão impaciente no agir, tão descontrolado na hora de se alimentar, tão surdo à palavra de Deus, tão apressado em descansar, tão lento na hora de trabalhar, tão desperto às fofocas, tão sonolento quando se trata dos serviços sagrados, tão precipitado a correr para que os serviços terminem logo, tão propenso a vaguear e à falta de atenção, tão negligente nas orações, tão morno na celebração da Santa Eucaristia, tão seco e sem sentimento na hora de recebê-lo, tão facilmente distraído, tão raras vezes atento, tão inclinado à ira repentina, tão disposto a repreender o outro, tão pronto a julgar, tão severo em reprovar, tão alegre nas prosperidades, tão frágil na adversidade. Tantas vezes toma boas decisões, mas tão poucas vezes elas produzem efeito desejado. Estes e outros defeitos seus confessados e lamentados, além do grande desprazer em relação à sua frugalidade e fragilidade, devem levá-lo à firme resolução de corrigir sempre a vida e se esforçar, mesmo depois de ter feito um grande progresso, em santidade. Então, com renúncia plena e decisão total, honre meu nome e ofereça um holocausto perpétuo no altar de seu coração, entregando fielmente seu corpo e alma a mim. Assim, você será considerado digno de celebrar esse sacrifício a Deus e receber com proveito o sacramento do seu corpo. Porque o homem não dispõe de oblação mais digna ou maior para lavar seus pecados do que oferecer a si mesmo a Deus de maneira pura e completa na Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Depois que o homem tiver feito o que lhe cabe e realmente se arrepender, virá a mim pedindo perdão e graça. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. E não terei lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu. Também em Ezequiel, capítulo 18, versículo 22. Número 8. O sacrifício de Cristo na cruz e a renúncia pessoal. A voz de Jesus. De minha própria vontade, me ofereci a Deus Pai pelos pecados dos homens, com as mãos pregadas à cruz e o corpo desnudo, de modo que nada havia em mim que não fosse oferecido em sacrifício para a satisfação da majestade divina. De igual modo, você deve se oferecer de bom grado a mim todos os dias na Santa Comunhão como oblação pura e santa, com toda a sua força e afeição, no grau máximo de suas faculdades interiores. O que eu peço de você, senão que se empenhe e renuncie a si mesmo entregando-se a mim? O que quer que você entregue além de si mesmo não tem valor nenhum aos meus olhos, porque não busco seus dons, e sim você mesmo.
Assim como não seria suficiente você ter todas as coisas sem mim, também não pode me agradar o que quer que você dê sem oferecer a si mesmo. Ofereça-se a mim e entregue-se completamente a Deus, e sua oferta será aceitável. Pois eu me ofereci totalmente ao meu Pai por você e dei meu corpo e sangue por seu alimento, para que eu fosse totalmente seu e para que você fosse meu até o fim. No entanto, se você se guardar para si mesmo e não se oferecer livremente à minha vontade, sua entrega não será total e não haverá união perfeita entre nós. Assim, a entrega voluntária de si mesmo às mãos de Deus deve preceder suas ações, se você quiser alcançar liberdade e graça. Por esse motivo, poucos se tornam interiormente livres e iluminados, porque são avessos à entrega total. O que eu disse permanece. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Portanto, se você quiser ser meu discípulo, entregue-se a mim com todos os seus afetos. Número 9. Entregue a si mesmo e tudo o que lhe pertence a Deus e ore por todos. A voz do discípulo. A ti pertencem, ó Senhor, todas as coisas que há no céu e na terra. Quero me entregar a ti como oferta gratuita e continuar a ser o teu para sempre. Ó Senhor, na simplicidade do meu coração ofereço-me a ti neste dia, em humilde submissão, como sacrifício de louvor perpétuo e para ser teu servo perene. Recebe-me, Senhor, com esta oferta santa de teu precioso corpo que ofereço a ti neste dia, na presença dos anjos que aqui presidem invisíveis. Que isso seja para o meu bem e para o bem de todos. Ofereço a ti sobre teu altar de misericórdia, ó Senhor, todos os meus pecados e ofensas, os quais cometi diante de ti e de teus santos anjos, desde o primeiro dia em que pequei até o presente momento, para que tu os consumas e os queimes todos com o fogo do teu amor, limpando-me da mácula de meus pecados, purificando minha consciência de toda ofensa, restaurando em mim a tua graça, que perdi por causa do pecado, perdoando-me todas as minhas ofensas e me recebendo misericordiosamente para o beijo da paz. Que posso fazer em relação aos meus pecados, se não confessá-los e lamentá-los humildemente, sempre em busca de teu favor e auxílio? Imploro-te, ouve-me graciosamente quando me coloco diante de ti, meu Deus. Meus pecados me desagradam profundamente. Não quero mais cometê-los, mas por causa deles sofro, e sofrerei enquanto viver. Estou decidido a me arrepender e fazer restituição conforme o máximo das minhas forças. Perdoa-me, ó Deus, perdoa meus pecados por amor ao teu nome santo. Salva minha alma que redimiste com teu preciosíssimo sangue. Eis que me confio à tua misericórdia. Renuncio a mim mesmo e me entrego a tuas mãos. Lida comigo de acordo com tua bondade e não de acordo com minha fraqueza e iniquidade. Ofereço a ti tudo o que há de bom em mim, embora seja muito pouco e imperfeito, para que possas corrigir e santificar, para que tornes aceitável a ti e aperfeiçoes sempre mais e mais, fazendo com que eu, pobre criatura odiosa e inútil, tenha um final bom e abençoado. Ofereço a ti todos os desejos piedosos das pessoas devotas, as necessidades dos pais, amigos, irmãos e irmãs, de todos os que me são queridos e que fizeram o bem a mim ou a outros por teu amor. Entrego também a ti todos os que quiseram que eu orasse por eles e pelos seus, e me pediram que o fizesse, quer ainda vivam na carne, quer já tenham partido desta vida.
Concede que todos recebam o auxílio de tua graça, a ajuda de tua consolação, a proteção dos perigos, a libertação do sofrimento, que libertos de todos os males possam retribuir com alegria, dando graças a ti. Ofereço a ti minhas orações e intercessões por aqueles que, em alguma coisa, me iludiram, me fizeram sofrer ou me caluniaram, ou de algum modo me feriram ou injuriaram. Oro por todos aqueles a quem em algum momento eu incomodei, irritei, afligi e escandalizei com palavras ou atos, conscientes ou não. Que perdoe todos os nossos pecados e ofensas que cometemos uns contra os outros. Remove do nosso coração, ó Senhor, toda a suspeita, indignação, ira, disputa e qualquer coisa que possa ferir a caridade e fragilizar o amor fraternal. Que misericórdia, ó Senhor, tem misericórdia daqueles que anseiam por sua misericórdia, concede a graça aos que dela necessitam e faz que possamos ser considerados dignos de desfrutar tua graça e prosseguirmos rumo à vida eterna. Amém. Uma verdadeira oração de humildade, né? Essa foi a percepção que eu tive. Número 10. Não deixe de participar da ceia do Senhor por causa de algo pouco importante. Me lembrei de uma situação que já aconteceu comigo. Vou contar rapidamente. Uma vez eu estava incomodada, né? Não estava conseguindo examinar direito a minha consciência, ainda não tinha chegado às reais respostas. E acho que talvez entrando um pouco nos escrúpulos, eu cheguei um pouquinho mais cedo antes da missa e perguntei ao celebrante, né, ao sacerdote, se eu devia comungar ou não. E eu acho que nós vamos ler a resposta aqui agora. A voz de Jesus. É preciso recorrer sempre à fonte da graça e da divina misericórdia, à fonte da bondade e de toda pureza, para que você seja curado de seus pecados e de suas paixões e fique fortalecido e vigilante contra todas as tentações e enganos do demônio. Sabendo o inimigo que grande lucro e auxílio reparador vem pela Santa Comunhão, ele se esforça por todos os meios e ocasiões para impedir que o fiel e o devoto tenham parte nela. Acontece às vezes que, quando algumas pessoas estão se preparando para receber a Santa Comunhão, são elas acometidas de ilusões diabólicas piores dos que as já cometeram anteriormente. O próprio espírito decaído vem entre os filhos de Deus para atormentá-los seguindo sua malícia habitual, ou então aterrorizá-los e perturbá-los, a fim de diminuir os seus afetos, ou acatá-los diretamente, roubando-lhes a fé, para que deste modo prevaleça sobre eles, impedindo-os totalmente de comungar, ou, no mínimo, deixando-os mornos. Não se deve, porém, dar atenção a tais sugestões fantásticas, por mais vergonhosas e repugnantes que sejam. Todas essas imaginações vãs acabarão por atingir a sua mente. Você deve desprezar e rir em sinal de escárnio daquela criatura miserável, e não deixe de participar da Santa Comunhão por causa das investidas dela, ou em razão das dificuldades que ela faz surgir dentro de você. Muitas vezes, uma solicitude exagerada para alcançar certo grau de devoção, bem como um tipo de ansiedade em relação à confissão de pecados, acaba por atrapalhá-lo. Nisso, siga o conselho do sábio e lance fora toda a ansiedade e a falta de escrúpulos, porque tais coisas impedem a graça de Deus de agir e põem por terra a devoção da alma. Não deixe de comungar por causa de coisas e de preocupações triviais. Pelo contrário,
confesse imediatamente seus pecados e perdoe de bom grado as demais pessoas, sejam quais forem as ofensas que elas tenham cometido contra você. Se você ofendeu alguém, peça perdão humildemente, e Deus bem depressa o perdoará. De que adianta demorar a se confessar ou adiar a Santa Comunhão? Purifique-se quanto antes, lance fora o veneno, apresse-se a aplicar esse remédio soberano e verá que é muito melhor recebê-lo já do que adiá-lo. Se você o omitir hoje por algum motivo qualquer, talvez amanhã outro motivo de força maior lhe sobrevenha, e assim você estará impedido por muito tempo de comungar, tornando-se cada vez mais despreparado para esse momento. O mais depressa que puder, livre-se de todo peso e indolências atuais, porque de nada vale persistir por longo tempo na intranquilidade ou ter a consciência incomodada. Os impedimentos diários afastam você do culto divino. Sim, é muito doloroso adiar por longo tempo a comunhão, porque isso não vem sem um forte entorpecimento espiritual. Infelizmente, algumas pessoas mornas e indisciplinadas adiam propositadamente a confissão e o santo sacramento para que não tenham de vigiar com rigor o seu comportamento. Como é pobre e mísero o seu amor, como é frágil a sua devoção, porque facilmente adiam a Santa Comunhão. Como é feliz e como Deus quer bem aquele que mantém pura sua consciência de tal modo que está sempre preparado para comungar todos os dias. E se isso lhe fosse permitido e sem que outros percebessem. Se uma pessoa, por vez, se abstém em razão de sua humildade, ou porque há uma lei qualquer que a impeça, deve-se louvá-la na medida em que demonstra tal sentimento de reverência. Contudo, se tiver sido acometida de indolência espiritual, é preciso que a espante e faça o que lhe cabe fazer, e o Senhor a assistirá em seu desejo pela boa vontade até aqui demonstrada, a qual respeita acima de tudo. Entretanto, em caso de impedimento legítimo, sempre haverá a boa vontade e a piedosa intenção de comungar, e assim não perderá ela o fruto do sacramento. Porque qualquer devoto poderá a qualquer dia e a qualquer momento aproximar-se com proveito e sem qualquer proibição de Cristo em comunhão espiritual. Ainda assim, em certos dias e na hora marcada, ele deverá receber sacramentalmente com reverência afetuosa o corpo de seu Redentor, buscando assim a honra e a glória de Deus e não seu próprio conforto. Porque ele comunga misticamente e invisivelmente é renovado com a mesma frequência com que traz à mente o mistério da encarnação e da paixão de Cristo, sendo inflamado por seu amor. Aquele que não se prepara, exceto quando alguma festa se aproxima, ou quando o costume o compele a fazê-lo, está constantemente despreparado. Bem-aventurado é aquele que se oferece por inteiro como oferta queimada ao Senhor com tanta frequência quanto administra ou recebe a Santa Comunhão. Não demore muito nem se apresse demais para celebrar o culto místico, preservando sempre as boas maneiras daqueles com quem você convive. Não seja aborrecido ou incômodo para os outros. Antes, observe o costume recebido conforme a ordem de nossos pais, entregando-se ao proveito alheio e não à sua própria devoção ou sentimentos. Número 11. O corpo de Cristo e as Sagradas Escrituras são extremamente necessários para a alma fiel. A voz do discípulo.
Ó bendito Senhor Jesus, quão grande é a bênção de uma alma devota que celebra contigo o teu banquete, no qual outro alimento não é servido, senão tu mesmo, o único amado e mais desejável acima de todos os desejos do coração. Sem dúvida seria coisa doce para mim derramar lágrimas do fundo do meu coração em tua presença. E com a amada Madalena, lavar teus pés com minhas lágrimas. E onde está agora essa devoção? Onde se encontra aquela efusão rica de lágrimas santas? Certamente à tua vista e à de teus santos anjos, todos o meu coração deveria se inflamar e chorar de regozijo. Porque no sacramento tenho a ti realmente presente, embora oculto sobre outra representação. Porque te contemplar em teu brilho divino seria impossível para os meus olhos, e o mundo não resistiria ao esplendor da glória de vossa majestade. Assim é que vens ao encontro de minha fraqueza, oculto sob o sinal externo do sacramento. A ele eu possuo e adoro. A ele a quem os anjos adoram no céu. Todavia, no momento presente, faço-o pela fé, ao passo que eles te contemplam face a face e sem véu. Devo me contentar com a luz da fé verdadeira e nela andar até que venha o dia do brilho eterno e as sombras das figuras desapareçam. Quando, porém, vier o que é perfeito, o uso dos sacramentos cessará, porque os bem-aventurados na glória celestial não precisam de outro remédio sacramental. Eles se regozijam sem fim na presença de Deus, contemplando sua glória face a face e sendo transformados de glória em glória na imagem da divindade incompreensível. Eles saboreiam a palavra de Deus encarnada, como era no princípio e para sempre permanecerá. Sempre que penso sobre essas coisas maravilhosas, todo conforto espiritual se torna tedioso, porque enquanto não vir meu Senhor abertamente em sua glória, nada me importa de tudo o que vejo ou ouço neste mundo. Tu és minha testemunha, ó Deus, de que nada pode me consolar, nenhuma criatura pode me dar descanso, senão tu, meu Deus, a quem desejo contemplar para sempre. Todavia, isso não é possível enquanto eu permanecer nesta vida mortal. Portanto, devo me revestir de muita paciência e me submeter a ti em todos os meus desejos. Porque até mesmo teus santos, ó Senhor, que agora se rejubilam contigo no reino dos céus, enquanto viviam, esperavam na fé e com grande paciência pela vinda de tua glória. Aquilo em que criam, creio também. Aquilo em que esperavam, também espero. Aonde eles chegaram, espero chegar pela graça. Enquanto isso, andarei pela fé, fortalecido pelos exemplos dos santos. Também disponho de livros santos para meu conforto e para espelho de minha vida. E, acima de tudo, tenho teu corpo santíssimo como remédio e refúgio singular. Vejo que duas coisas são estritamente necessárias para mim nesta vida, sem as quais esta vida miserável seria insuportável. Embora esteja preso neste corpo, reconheço que preciso de duas coisas, isto é, alimento e luz. A mim, que sou frágil e indefeso, tu deste teu corpo santo para conforto tanto da alma quanto do corpo, e tua palavra deixaste como lâmpada que ilumina os meus passos. Esse está no Salmo 119, no versículo 105. Sem essas duas coisas, não poderia viver bem, porque a palavra de Deus é luz para a minha alma, e teu sacramento, pão da vida. Pode-se dizer que se trata de duas mesas postas, a de um lado e a do outro, no tesouro da Santa Igreja. Uma mesa é a do altar sagrado, onde está o pão santo, ou seja, o corpo precioso de Cristo. A outra é a da lei divina, contendo a doutrina santa que ensina aos homens a fé correta e os impulsiona decididamente na direção do véu, que é o Santo dos Santos. Graças a ti, ó Senhor Jesus, luz da luz eterna,
por aquela mesa da santa doutrina que preparaste para nós por meio de teus servos, profetas, apóstolos e outros mestres. Redentor da humanidade, que, para manifestar teu amor ao mundo todo, preparaste uma grande ceia, a qual puseste diante de nós, para que a comêssemos, mas não o cordeiro comum, e sim o teu santíssimo corpo e santíssimo sangue, regozijando-se todos os fiéis com este santo banquete, e abastecendo-os plenamente com o cálice da salvação, no qual se encontram todos os deleites do paraíso. Os santos anjos celebram conosco, mas com doçura ainda maior. Oh, como é grande e honroso o ofício dos ministros de Deus, a quem é concedido por meio de santas palavras consagrar o sacramento do Senhor da glória, e com seus lábios abençoar, com suas mãos segurar, e com a própria boca receber e também administrar os outros. Oh, como devem ser limpas essas mãos, pura a boca, santo o corpo, imaculado o coração, em que tantas vezes entra o autor da pureza. Nada senão o que é santo, nenhuma palavra, senão aquela que for boa e proveitosa, deverá sair de sua boca, que tantas vezes recebe o sacramento de Cristo. Singelos e castos devem ser os olhos habituados a contemplar o corpo de Cristo. Puras e levantadas para o céu devem ser as mãos acostumadas a tocar o Criador do céu e da terra. Foi dito na lei, especialmente aos ministros: sejam santos, porque o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu nos assistes com Tua graça, de modo que nós, os que tomamos o ofício do ministério, sejamos capazes de te servir de maneira digna e devota com toda a pureza e boa consciência. E se não vivemos em tão grande inocência, como deveríamos, concede-nos pelo menos, lamentar com dignidade os pecados que cometemos, e no espírito de humildade e com pleno propósito de boa vontade, servir-te mais fielmente pelo tempo que há de vir. Número 12. Prepare-se com grande diligência antes de participar da ceia do Senhor. A voz de Jesus. Sou amante da pureza e doador de toda a santidade. Busco um coração puro e ali repouso. Prepare para mim um grande cenáculo mobiliado e passarei ali a Páscoa em sua casa com os meus discípulos. Se quiser que eu venha até você e permaneça ao seu lado, livre-se do fermento velho e deixe limpa a habitação de seu coração. Deixe de fora o mundo inteiro e toda a multidão de pecados. Sente-se como se fosse um pardal solitário em cima do telhado de uma casa e pense nas suas transgressões com amargura na alma. Porque todo aquele que ama haverá de preparar o lugar melhor e mais puro para o seu amado, pois assim se dá a conhecer a afeição daquele que o acolhe. Saiba, porém, que nenhum mérito próprio pode tornar esta preparação suficiente, embora você deva se preparar durante um ano inteiro e nada mais deve ocupar sua mente. No entanto, é somente pela graça e pelo favor que você é acolhido em minha mesa. Como um mendigo que fosse convidado ao banquete de um rico. Ele nada tem a oferecer que possa compensar o convite feito, senão humildemente agradecer. Faça o que lhe cabe fazer e faça-o com cuidado, não por hábito, não por necessidade, mas com temor e reverência. E com afeição, receba o corpo do Senhor Deus no momento em que ele consentir em vir até você. Sou eu que o chamo, ordenei que assim fosse. Completarei o que falta em você. Venha e receba-me. Quando lhe conceder a graça da devoção, dê graças a seu Deus, porque ela lhe foi concedida não por merecimento, mas porque tive misericórdia de você. Se você não a tem e se sente ressequido por isso,
Ore sem mais demora. Suplique, bata e não desista enquanto não receber alguma migalha e gota da graça salvadora. Você precisa de mim e eu não preciso de você. Sua presença não me santifica. Sou eu quem o santifica e o torna melhor. Você vem para que eu possa santificá-lo e uni-lo a mim, de modo que possa receber nova graça e assim se sentir estimulado a corrigir a sua vida. Não negligencie esta graça, antes prepare seu coração com toda a diligência e receba seu amado em sua alma. Entretanto, você não deve apenas se preparar com devoção antes da comunhão, mas com a prudência devida a assim se preservar depois de ter recebido o sacramento. Guardar-se com prudência depois de comungar é tão importante quanto a preparação devota antes de recebê-lo. Porque agindo assim, você estará mais bem preparado novamente para receber uma graça maior. Se alguém se entrega em demasia a consolações externas, ficará extremamente indisposto à devoção. Cuidado com o excesso de conversas. Recolha-se a um lugar secreto e desfrute de seu Deus. Ele é seu, e nada nem ninguém no mundo poderão tirá-lo de você. Eu sou aquele a quem você deve se entregar totalmente, para que viva o resto de seus dias, não em si mesmo, mas em mim, livre de toda a ansiedade. Número 13. A alma devota deve buscar de todo o coração a união com Cristo no sacramento. Esse a gente vai deixar para o próximo vídeo. Bom, espero que a leitura de A Imitação de Cristo esteja agregando aí no seu caminho de volta para a casa do Pai. Para louvá-lo e glorificá-lo eternamente, precisamos começar já desde aqui. É isso. Deixe um comentário, se tiver alguma dúvida também, né? Eu procuro com os meus párocos, os freis que me assistem, de alguma forma, buscar a resposta correta e te auxiliar também. É isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.